trouxe, Senhor Deus, para estar ministrando, Senhor Deus, a tua palavra. Usa ele poderosamente, Senhor Deus, nesta noite, Pai. Porque eu creio que cada palavra que sai do lábio dele é o Senhor que vai estar falando conosco. Por isso eu te peço nesta noite, Pai. Pai, usa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. São exatamente 8 horas e 44 minutos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 13. Depois você vai pular o capítulo 4, vai parar no capítulo 5 e vai estar lendo junto comigo capítulo 5 de Apocalipse, versículo 3. Para todo sempre seja exaltado o eterno e admirável nome do nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio, o poder, a exaltação e a majestade para todo sempre. E bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela morte e ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Eu costumo dizer que hoje o cristianismo ele não seria mais do que uma simples religião se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Amém? Vamos ler. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pula o capítulo 4, capítulo 5, versículo de número 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Que Deus se digne de nos dar a sua graça nesta noite, para que nós possamos falar da sua palavra. Eu dependo de vocês e do Espírito Santo. O apóstolo João, ele escreveu 5 livros da Bíblia Sagrada: um Evangelho, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. João foi o primeiro repórter da dispensação da graça, da era cristã, a ser levado ao céu. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, João ele ouve uma voz que vinha do céu, que dizia: João, sobe cá. Daí uma porta no céu, ou uma janela, conforme diz algumas tradições, foi aberta e João passou por ela. Quando João chegou lá no céu, ele viu um trono, e nesse trono estava sentado Deus, e na mão de Deus havia um livro selado, escrito por dentro e por fora. O apóstolo João também viu que do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões. João ficou muito assustado, muito desesperado, porque ele nunca tinha presenciado uma cena tão importante igual àquela que ele estava vendo. A Bíblia diz que ali também havia 24 anciões, 4 animais que representavam as 12 tribos de Israel e os anjos. De repente Deus se coloca de pé, e aquele livro que Deus estava segurando, Deus olha para os anciões, Deus olha para os anjos, Deus olha para o próprio João, e ele pergunta: quem é digno de abrir este livro
debaixo da terra que se achasse digno de abrir este livro, romper os seus selos, desatar os seus selos e de ler as suas palavras. Eu presumo que se o apóstolo João ele fosse arrebatado no dia de hoje, com essa tecnologia que nós temos aí no mundo, provavelmente Deus iria pedir para que ele levasse um smartphone, igual esse aqui, ó. Estou me fotografando, filmando, ou uma filmadora. Por quê? Ficaria mais fácil, ele ia filmar tudo, ele ia registrar tudo e depois ia colocar no telão e todo mundo ia ver. Mas como ele viveu numa época difícil, numa época caótica, que não se dispunha desse recurso, então Deus mandou que ele escrevesse tudo e anotasse tudo em um livro. Vamos retroceder na história. Vamos começar lá de bem pertinho do passado do eterno Deus, quando Deus abriu um parente na sua história do eterno. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher. Veja que Satanás, ele tentou tomar o trono de Deus. Satanás tentou tomar o lugar de Deus. E Deus disse: olha, Satanás, o meu lugar ninguém pode tomar, porque eu sou soberano, sou Deus indiscutível. E Satanás foi expulso do céu. No capítulo de número 1 de Gênesis, no versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No capítulo 1, versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Mas que terra é essa de Gênesis capítulo 1, versículo 2? Porque o profeta Isaías, escrevendo no capítulo 45, no versículo 18, ele vai dizer que Deus não criou para si terra vazia. Então que terra é essa de Gênesis capítulo 1, versículo 2? Foi uma terra caótica, quando Satanás tentou se rebelar contra Deus, querendo assumir o lugar de Deus. E agora Deus pega essa terra caótica, essa terra escura, essa terra fria, e Deus começa a restaurar essa terra. Deus começa a dar calor para uma terra fria. Deus começa a colocar luz numa terra escura. Deus restaura aquela terra. Me permita aqui uma nota de rodapé, uma observação. Não está na Bíblia, é eu que estou dizendo. Eu presumo que quando Satanás ele foi expulso do céu, ele disse assim para Deus: olha, Deus, tu nunca vai fazer com que o homem me obedeça o tanto quanto tu queiras, porque todos os homens que tu mandares para a terra, eu vou destruir. Agora Deus cria um jardim bonito, maravilhoso, e coloca lá Adão, coloca lá Eva, e Deus fala para o casal: olha, está vendo que coisa linda? Vocês podem comer todos os frutos. Esses frutos aqui é proibido, olha, mas eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma árvore que está lá do outro lado da banda do jardim. Não ouse nem passar por perto, não ouse nem olhar e nem tampouco comer desse fruto, porque se um dia dele comer, certamente morrerá. Deus fez o homem, mas deu um mandamento, que seria a obediência. O que vai conduzir um crente à eternidade é a obediência. A obediência é a marca de todo o cristão. Agora, Satanás vai tentar a mulher. Os irmãos conhecem a história. E ela come aquele fruto, oferece para Adão. E naquele momento, Deus vendo aquilo, ele se tranca no seu escritório espiritual. E Deus começa a escrever um livro. E Deus começou a colocar
derrubar, fazer com que o casal caísse. Ele olhou para Deus e disse: eu não te falei que todos os homens que tu enviar à terra, eu vou fazer pecar, eu vou destruir. E agora Deus começa a preparar a terra. Deus começou a mandar homens importantes para a terra. Deus mandou Noé construa a arca e sai pregando de casa em casa: peça ao povo que entra na arca, porque vai vir água sobre a terra, o dilúvio vai chegar, e aquele que não tiver seguro dentro da arca, esses irão perecer. Noé saiu de casa em casa, mas Deus queria que Noé trouxesse a maior parte para dentro da arca. Noé só conseguiu salvar a sua família. Deus precisava de alguém que lhe trouxesse a maior parte, o maior número de almas. E Deus começou a mandar homens importantes para a terra. Deus mandou Abraão: Abraão, você vai representar a verdade. Abraão mentiu. E Deus começou a mandar homens importantes para a terra. Deus mandou Moisés: Moisés, você vai resgatar o povo lá no Egito. E quando Moisés sai, o povo clama que estava com sede. Deus diz: Moisés, toque apenas uma vez na rocha que ela vai dar água. E Moisés é conhecido na Bíblia como o homem mais manso de toda a história. E porque Moisés tocou 2 vezes na rocha, ele se irou, ele deixou de entrar em Canaã. Deus precisava de alguém que lhe trouxesse o maior número de pessoas, porque Deus precisava resgatar. E Deus começou a mandar homens importantes para a terra. Deus mandou Davi segundo o seu coração. Davi pega, entre o período de 430 anos de silêncio, o período interbíblico chegou. Deus calou-se, Deus silenciou-se, Deus não falava mais com os profetas. 430 anos sem Deus falar com o povo. Deus estava preparando o Salvador. A Bíblia diz que, passando esses 430 anos, Deus chama o anjo Gabriel e diz: olha, Gabriel, está vendo lá? É Maria. Ela é muito graciosa aos meus olhos. Você vai lá, diga a ela para não se assustar, porque esse é meu plano para salvar e resgatar o homem do seu pecado. Diga a ela que ela vai esperar um filho, mas esse filho será gerado pelo Espírito Santo. E diga a ela, Gabriel, que quando esta criança nascer, dê-lhe o nome de Jesus, de Emanuel, porque ele salvará o homem dos seus pecados. Abre-se uma cortina na história da Bíblia. Agora Maria aparece grávida. E agora Satanás começou a perceber alguma coisa está acontecendo. Eu não sei o que é, mas eu vou mandar os meus mensageiros lá na terra para saber o que está acontecendo. A Bíblia diz que quando Maria estava grávida, o rei Herodes, ele resolveu exterminar da terra todas as crianças que estavam sendo geradas no ventre até 2 anos de idade. E o anjo aparece a Maria e a José e diz: foge para o Egito, se esconda lá até que as coisas acalmem.
Veja o processo que Deus fez para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. E a Bíblia diz que quando cessou as mortes das crianças, o anjo aparece mais uma vez a Maria, diz: agora vocês volte. Maria já estava com 8 meses. Maria estava próximo de dar à luz. E Maria volta. Os irmãos sabem o que significa estrebaria. É um lugar onde fica os animais. Os irmãos sabem o que significa manjedoura. É um lugar onde coloca a comida dos animais. Pois é exatamente aí aonde Jesus vai nascer. Pois é exatamente aí aonde vai acontecer o nascimento de Jesus Cristo. E agora Maria, ela já entra nessa manjedoura, e ela começa a ter contração, começa a sentir dor. Jesus está vendo. Eu presumo, meus irmãos, que nesse momento Satanás, ele começou a ver alguma coisa estranha acontecendo ali naquela manjedoura. E eu presumo que foi mais ou menos assim. Satanás disse assim: olha, vá lá e vê o que está acontecendo lá naquele lugar, porque tem alguma coisa estranha que eu não estou entendendo. E é mais ou menos assim. Chegou lá o mensageiro de Satanás, viu uma mulher gritando de dor, e ele então olha no inferno e vai lá e fala para Satanás: olha, Satanás, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu vi: a qualquer momento uma criança vai nascer. Meu Deus! Só que eu não sei quem é essa criança, mas que vai nascer, vai. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A Bíblia vai falar exatamente de alguém que esmagaria a cabeça de Satanás. Eu presumo que o diabo disse assim: eu sei quem é aquela criança que vai nascer, eu sei quem é essa criança, é ele que vai esmagar a minha cabeça. Satanás disse para Deus: olha, todos os homens que tu mandares para a terra, eu vou fazer pegar, eu vou destruir. Jesus nasceu. Vamos correr um pouco a mensagem, no horário. A Bíblia diz que Jesus, com 12 anos, Jesus ele entrou numa sinagoga e lá estavam os doutores da lei. E essa criança começou a dissertar com os doutores da lei. Dissertar é o mesmo que colocar luz a uma ideia. E aqueles doutores da lei estavam todos assustados. Por quê? Porque eles nunca tinham visto ou ouvido alguém falar com tanta autoridade como aquela criança falava. E olha que eles aprenderam na escola do doutor Gamaliel. Eu presumo, mais uma vez, que se fosse nos dias de hoje, esses doutores da lei pegariam o telefone e ligaria para a casa do doutor Gamaliel e falavam: olha, doutor Gamaliel, tem uma criança aqui que ela sabe tudo que nós falamos, mas nós não conseguimos entender nada do que ela fala. Era Jesus que já estava preparando o caminho para a salvação. Agora vamos para a idade adulta. Estou cortando a mensagem pelo caminho, pela metade, tá? A Bíblia diz que o profeta João Batista, nesse dia, estava lá no Jordão. Segundo os historiadores, João, nesse dia, estava batizando 5.000 almas. Era uma fila de homens que se converteu ao cristianismo e que estavam ali para se arrepender
passando ali, porque Jesus seria batizado pelo profeta João Batista. Jesus vê aquela fila imensa. Então Jesus resolve entrar no meio daquela fila para esperar a vez dele. E João Batista batizava, veio o próximo, batizava, veio o próximo, batizava, veio o próximo, batizava. Quando João Batista levantou a cabeça para chamar o próximo, ele viu que era Jesus. Ele disse: Jesus. E aquela multidão que estava ali, o profeta João Batista disse assim: olha, eu sou o profeta João Batista, que prega no deserto. Eu batizo com água, mas esse aqui é Jesus, o Filho de Deus, o Messias enviado por Deus para resgatar o homem do seu pecado. Aleluia. Esse é Jesus. Eu não sou digno. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Aleluia. Ele é Jesus, o Messias, enviado por Deus, que vai riscar as células que era contra nós na sua ordenança para cravar na cruz. Glória a Deus. E Jesus entra lá no Rio Jordão. E agora Jesus é dirigido às águas, é batizado pelo profeta João Batista. Naquele momento começa os 3 primeiros anos, ou os 3 últimos anos do ministério público de Jesus. Quando Jesus terminou de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus já estava com 33 anos e ainda não tinha pecado. Todos os homens antes de Jesus que vieram na terra pecaram, porque Satanás disse para Deus que todos os homens que ele mandasse para a terra, ele ia fazer pecar. Mas Jesus ainda não tinha pecado, 33 anos, e o diabo já estava apavorado. Eu preciso fazer ele pecar. E agora Jesus, no capítulo 4 de Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondendo Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te tomará nas mãos para que não tropece numa pedra. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus respondeu: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. O diabo, não satisfeito, ele levou novamente e colocou Jesus num monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e os seus esplendores. E o diabo disse assim para Jesus, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus, olhando para o diabo, disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. O diabo queria fazer Jesus pecar, porque só assim ele conseguiria anular o plano de salvação traçado por Deus lá no capítulo 5 de Apocalipse, quando Deus perguntou: quem é digno de abrir este livro, de romper esse selo, desatar os seus selos e de ler as suas palavras? E quando João, ele
esse livro tem muito a ver com João, com você e com a minha igreja. Glória a Deus. 33 anos sem pecar, recorde mundial. Vamos lá para a cruz agora. Jesus foi colocado no meio de dois salteadores. Jesus, ele passou os seus últimos anos do seu ministério público em território gentil. E agora Jesus foi colocado no meio de dois gentios. E o diabo agora tinha que fazer Jesus pecar, porque agora era o ápice, ou tudo ou nada. O ladrão disse assim, porque não quis ser salvo. Porque a salvação, irmãos, ela é individual. A salvação, ela é de graça. É a graça revelada de Jesus que nos alcança. Você foi alcançado pela graça. Por isso que você está aqui. Jesus ofereceu a graça para aquele ladrão. Jesus ofereceu o perdão. Mas ele não. Oxi, você disse ser o Filho de Deus, todo soberano? Isso é a mesma situação que nós aqui. Oxi, por que tu não desce dessa cruz aí? Usa o seu poder. Aí o senhor aproveita, salva a ti, salva a mim, salva ele, e pronto, acabou. Dá um basta nesse sofrimento, dá um basta nesta dor. Mas tinha um ali que estava com o seu coração quebrantado, estava arrependido e confesso os seus pecados, sabedor dos seus pecados. Estou falando do outro ladrão da cruz que se arrependeu. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos ficar de pé, irmãos. 9h15, nosso pastor está no culto. Temos 3 minutos, vamos concluir. Jesus, ele venceu o pecado. Jesus venceu a tentação. Jesus venceu a morte. Mas o profeta Isaías vai falar que ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus morreu por você, meu irmão. Aleluia. Por você, meu irmão. Por você. Jesus morreu por mim. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, eu presumo que naquele momento Jesus foi lá no inferno e se apresentou para aquele mesmo Satanás que tentou usurpar o trono, que foi desobediente e que disse que Deus jamais iria fazer com que os homens o adorassem o tanto quanto ele queria. Olha a prova aqui. Você está adorando, eu estou adorando. Jesus venceu a morte. Jesus está aqui. E a ressurreição de Jesus, que significa que ele foi preparado uma morada eterna, para que onde ele estiver, nós também um dia vamos estar. Aleluia. O céu é real, meu irmão. Verdade, aleluia. Jesus morreu por você. Aquele sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário foi a semente que ele plantou na terra, e essa semente produziu frutos, e hoje nós estamos
para a igreja da Filadélfia. Por quê? Porque a igreja da Filadélfia é uma das 7 igrejas da Ásia Menor que agradou a Deus, porque lá tinha um povo que foi lavado pelo sangue carmesim de Jesus. E você vai ver no versículo 11, para finalizar: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cadê o Samuel? Já guardou a guitarra? Devida. Já guardou? Queria perguntar aqui se tem alguém que ainda não é evangélico e que de repente você escutou as ondas sonoras desse microfone chegar na tua casa, com os lindos louvores que foram entoados aqui, e você foi mobilizado pelo Espírito Santo a chegar aqui hoje. Tem alguém que aqui ainda não é cristão? Todos são evangélicos? Todos são evangélicos. Glória a Deus. Aqui eu vim para dizer